Paz do Senhor, queridos irmãos, hoje, dando continuidade à nossa sequência sobre mudança de vida, nós vamos falar sobre o perdão de Deus, pois o perdão de Deus é uma das principais ferramentas para que a mudança de vida possa acontecer no ser humano. E ela tem duas características. O perdão de Deus tem duas características que nós vamos ver nesse dia de hoje. Uma é a característica horizontal e a característica vertical. Sem o perdão de Deus, nós nunca vamos poder alcançar a redenção, a plenitude, a transformação, a mudança de vida. Bem, queridos, nesse momento nós vamos ouvir o prelúdio. Aproveite esse momento para falar com teu Deus. Aproveite esse momento para que você possa colocar seu coração nas coisas de Deus. Bem, esquece todas as demais coisas, os problemas, as situações. Concentre-se agora em adorar ao Senhor e ouvir a voz e o seu chamado para a sua vida. Bem, queridos? Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: sem mim nada podes fazer. Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. O mundo não dá paz como a paz de Jesus meu Senhor. Muito bem. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é sobre o perdão vertical, né? Ou seja, o perdão de Deus para com a minha vida, ok? E primeira coisa, nós precisamos estar arrependidos realmente da nossa maneira de viver. Reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos da misericórdia de Deus. Reconhecer que eu já nasci em pecado, que essa minha natureza me afasta de Deus. Reconhecer que os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas vontades ofendem a Deus. Elas são contra Deus. Elas me distanciam de Deus. Esse é o primeiro passo para a mudança de vida, no sentido de receber o perdão de Deus. Porque
Se eu não consigo me arrepender, mais cedo ou mais tarde eu vou voltar a praticar as mesmas coisas que eu praticava anteriormente. Então, eu preciso entender que as minhas práticas, a maneira que eu governo a minha vida, me afasta de Deus e o ofende. Preciso reconhecer isso. E o perdão de Deus consiste nisso, porque até agora a gente leva a nossa vida do nosso jeito. E uma vez reconhecendo que sem Deus eu não sou nada, reconhecendo que a minha velha maneira de viver me afasta de Deus, o que eu faço agora? Eu preciso deixar isso, deixar os meus pecados, deixar as minhas vontades, deixar as coisas erradas que eu fazia. E tem uma coisa interessante aqui também. Se você se orgulha das coisas erradas que você fazia, isso diz para mim, diz para toda a sociedade, que você não se arrependeu das coisas que você fazia. Um exemplo, né? Eu era um alcoólatra, mas aí eu vivo me gabando da quantidade de caixas de cerveja que eu bebia, da farmácia toda que eu tomava lá, os uísques, os bombeirinhos, os martinis, né? As mentas, as pingas com limão. Se eu me gabar de todas essas coisas erradas que eu fazia, eu brigava mesmo, eu dava na cara de fulano, comigo não... Se eu me orgulho destas coisas, quer dizer que eu não me arrependi delas. Porque as coisas erradas que eu fazia, elas têm que me dar vergonha e não orgulho. Isso é um termômetro para você, é um termômetro para mim. Se eu realmente me arrependi das coisas que eu fazia, dos caminhos que eu trilhava. Então, se eu aprontava, se eu fazia um monte de coisa errada lá e me orgulho delas, isso é um sinal que eu não me arrependi. Porém, se eu me envergonho delas e não quero fazê-las nunca mais, não conto essas coisas para ninguém, porque são coisas que trazem vergonha, isso também é um termômetro, é um sinal de que realmente eu me arrependi daquelas coisas erradas. Amém, queridos? Então, é nisto que consiste o perdão vertical. Uma segunda coisa, nós devemos pedir perdão a Deus, confissão dos seus pecados e maneira de conduzir a sua vida, mas confessar isso com os nossos lábios. Dizer a Deus, olha Deus, eu até agora fiz dessa maneira, mas me arrependo disso e agora eu quero fazer a maneira que diz a palavra de Deus, à luz da Bíblia, das Escrituras. Senhor, eu preciso largar os meus pecados, deixar os pecados e não mais praticá-los e não se orgulhar mais deles. Aqui em Provérbios 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Lê novamente, queridos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, para que nós possamos receber integralmente o perdão de Deus, nós precisamos confessar esses pecados. O que mais? Deixá-los de lado. Bem? Crente que continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes de conhecer a Deus e tem ciência disso e vive na prática desses pecados, está correndo sério risco aí, queridos, porque quem vai alcançar a misericórdia é aquele que deixa o pecado. Bem? Irmão Cláudio, mas tem pecado que a gente, Então vá ao Senhor, Ele vai te dar estratégias para que você vença esse pecado, para que você vença, para que você esteja acima, porque nós somos chamados
para ser livres, livres do pecado, livre do vício, livre da escravidão, livre das armadilhas dos nossos sentimentos. Queridos, nós somos chamados para ser livres. Então, nenhum tipo de pecado, nem o nosso sentimento, nem os nossos desejos pode ser senhor da nossa vida. Bem? Vale lembrar assim, que tanto o perdão vertical, aquele que você recebe de Deus, e o perdão horizontal, aquele que nós praticamos entre nós, os crentes, os irmãos, os vizinhos, os filhos, os pais, não é dado por merecimento, né? O ofensor não tem merecimento algum. Nós que pecamos contra Deus e os nossos irmãos que pecam contra nós. Esse ofensor ele não recebe o perdão por conta do merecimento, né? Mas sim por um ato de misericórdia daquele que perdoa, né, queridos? Então, se nós fomos perdoados não porque nós merecemos, mas porque foi um ato de misericórdia da parte de Deus. E da mesma forma, nós também, ao perdoarmos, nós não vamos perdoar o camarada lá porque ele merece, porque ele pediu desculpa, porque não, nós vamos perdoar porque é um ato de misericórdia, nós recebemos essa misericórdia, agora nós também damos essa misericórdia. Bem? Sobre o perdão horizontal, ou seja, aquele perdão que nós praticamos entre nós, os humanos, nós temos bastante coisa aqui para falar. Vamos começar dizendo assim que a reconciliação ela não é algo praticado somente por nós e Deus. Claro que através de Jesus, o seu perdão, mas essa reconciliação ela também deve ser praticada entre nós. Então, o perdão ele vai proporcionar a reconciliação de Deus para com o homem. Quando Adão peca no jardim do Éden, então ele ofende a Deus. E parte de Deus perdoar esse homem. Bem, queridos? Ainda que o homem quisesse reconciliar, seria difícil para ele. Mas isso é um ato de misericórdia da parte de Deus. E da mesma forma, nós também precisamos reconciliar uns com os outros. Porque, irmãos, vamos falar a verdade. Pense num ser que vive brigando, não é? Pense num ser que vive em desavença. É o ser humano, né? Nós vamos passar o tempo todo brigando, desde quando nascemos até o dia que nós vamos embora. Então, nós precisamos dessa reconciliação. Lá em Mateus 5, vamos dar uma olhada aqui. Mateus 5, 23 e 24 diz assim: pois se ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, traze a tua oferta. Olha que coisa, hein? Então, é para nós deixarmos a nossa oferta ali, não oferecer ao Senhor, ir lá e nos reconciliar com o nosso irmão. Senão, minha oferta nem vai ser aceita. Olha aqui que coisa interessante. Então, essa reconciliação, ela não é só entre o homem e Deus, mas entre os homens também. E veja, quem não perdoa, não é perdoado. A reconciliação horizontal determina se a reconciliação vertical vai permanecer em vós. Ou seja, essa reconciliação entre as pessoas, entre os homens, vai determinar se eu estou reconciliado com Deus. Mas como assim, irmão Cláudio? Dá uma olhada aí em Mateus 6 e versículo
14, 6:14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha isso, irmão. Então quer dizer que se eu não perdoar aos homens e as suas ofensas, o Pai Celeste não vai perdoar as minhas. Nossa, mas por que, irmão Cláudio? Queridos, sem merecimento algum, nós recebemos o perdão. E nós devemos perdoar para que esse perdão que recebemos de Deus continue e permaneça em nós. Bem? Porque da mesma forma que sem merecimento eu recebi o perdão, eu tenho que dar esse perdão para outros sem merecimento. Vá um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, em Mateus 18. Irmãos, eu estou sendo bem breve aqui, né, na explanação, porque nós já falamos sobre perdão, não é? Já vai aparecer aqui em algum card aí, ou vou deixar nos comentários, nas descrições do vídeo, mas nós já falamos sobre perdão, então a gente está passando aqui, repassando algumas coisas. Mateus 18, versículo 23 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Então tinha o rei, ele vai prestar conta com todos os súditos que estavam devendo ele, e ele achou um que estava devendo 10.000 talentos. Veja, 10.000, tá? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele e a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, até que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, te pagarei tudo." E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, veja, olha, compaixão aqui, não é? Mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha, nem falou, paga depois, ele perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Olha, ele devia 10.000 e o conservo dele devia 100. E aí então o seu conservo, caindo aos seus pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, eu te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos seus verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um a seu irmão. Então veja que é necessário que nós aprendamos, queridos, a perdoar, porque nós também fomos perdoados. Ou você se julga melhor do que aquele que te fez alguma ofensa? Nós, nessa série de pregações que temos feito, nós temos falado de mudança de vida, não é verdade? Então, o perdão na nossa vida, ele também é importante para que essa mudança ocorra de verdade. Porque sem Deus, lá no mundo, quando alguém te fazia uma coisa, o que você fazia? Nunca mais eu quero olhar para a cara desse fulano aí, não é isso? Aquelazinha lá, eu não quero mais ver a cara dela.
não é? Não quero mais falar com aquele outro, não quero nem ver ele na minha frente, porque eu não sei o que eu faço se eu vejo ele. Não era assim que a gente fazia? A gente ia lá tirar satisfação, ia que nem aquele servo que não perdoa, ia lá pegar pelo pescoço, né? A pessoa que nos tem ofendido. Mas lembra que nós estamos procurando mudar a nossa maneira de viver? E aqui a Bíblia, ela está nos recomendando que assim como nós recebemos esse perdão, nós também perdoemos. A palavra de Deus está recomendando que se eu não perdoar, vai ter consequências na minha vida e nós vamos vê-las agora. A falta de perdão é uma prisão. Quem não perdoa está preso. Dá uma olhada aqui em Mateus 18:34. Um pouquinho mais para frente aí, ó, ele vai falar assim. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele lhe pagasse a dívida. E assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoarem os vossos, cada um a vosso irmão. Então veja, a palavra verdugo quer dizer torturador. Espiritualmente, os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão, trazendo torturas aplicadas nos sentimentos e nas almas dessas pessoas, tais como angústia, depressão, enfermidades, ira, inveja, ódio, rancor, ciúmes e muitas outras coisas. Então, aquele que não perdoa, ele vai ter a sua alma amarrada nos demônios. Seus sentimentos vão ficar contaminados com a ira, né? com a inveja, com o ciúme, com o ódio. Né? A falta de perdão vai gerar tudo isso nos corações daqueles que foram ofendidos. E os demônios vão segurar isso. Você vê, a pessoa que algum dia foi magoada por alguém, como que é o sentimento dessas pessoas? Né? Aquelas que retêm o perdão. É sempre um sentimento amargo, né? De tristeza, de amargura, de ressentimento. E isso, eu vou perguntar para os irmãos agora. Faz bem, irmãos? Esse tipo de coisa dentro de nós? Será que é algo bom? Alguns acham que o perdão é um benefício ao ofensor, né? Se eu perdoar, eu vou estar presenteando aquele que ofendeu, não é? Mas o maior beneficiado, na verdade, não é o ofensor, mas é quem foi ofendido, porque o perdão ele vai produzir na vítima, no coração daquele que está ferido, a cura. Sem o perdão não há cura para a tua ferida. Sem o perdão, a doença interior só aumenta e a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde física da pessoa ressentida é seriamente afetada. Quer ver uma coisa? Vamos voltar lá em Mateus 5 do 25 em diante. Diz assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, queridos, assim, a gente não sabe exatamente como é essa prisão. Mas se Cristo falou que essa prisão é algo sério, é algo sério. Jesus não estava brincando quando ele falou sobre isso. Bem? E olha, a falta de perdão te prende. E o que é mais triste, pode prender também a vida daqueles que você ama e que te rodeiam, né? Porque uma vez que a gente azeda, os nossos sentimentos ficam amargurados, ele vai contaminando outras pessoas também. Né? Lembra? Nós já falamos isso em algumas das pregações, que
Se vê uma pessoa para você, ela está amargurada com alguém, ela começa a falar mal da pessoa. Olha, a Marta, lá do meu serviço, é uma pessoa terrível e, ai, que ódio, ela fez isso, fez aquilo outro, e vai falando um monte de coisa que a tal da Marta fez. Você vai olhando, ouvindo aquilo, e aquele rancor, aquela mágoa que a pessoa tem da Marta é tão grande que vai começar a contaminar você. E aí daqui a pouco você está, essa Marta é terrível mesmo, né? E vai indo. Quando chega o dia que você vai conhecer a tal da Marta, você não quer nem olhar para a cara da Marta, você já quer bater nela, né? De tanto que você ouviu falar que ela é ruim, que ela faz isso, que ela é assim, que ela é assado, não é isso? Mas por quê? Porque você foi contaminado com a fala daquela pessoa que odeia a Marta. E aí você acaba descobrindo com seus próprios olhos que a Marta não era nada daquilo que a pessoa estava falando, não é? Mas por que isso? Porque a pessoa estava ressentida, não é? Amargurada. E ela vai contaminar todos os que estão ao redor dela também com a sua mágoa. Olha que coisa. Devemos seguir o exemplo divino. Efésios 4:32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo falando às igrejas de Éfeso. Veja, ele começa lá no 30 falando: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí ele fala: longe de vós toda amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, bem assim toda a malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo também vos perdoou. Então, amados, nós precisamos perdoar os nossos queridos irmãos. E não só os nossos queridos irmãos, mas seja quem for que nos ofenda. E veja, em Mateus 18, 21 e 22 vai falar sobre o limite para perdoar. Tem limite para perdoarmos? Cristo dá a entender que não, quando ele fala aqui em Mateus 18, 21, que devemos perdoar 70 vezes 7, não é? Ou seja, não tem limite para perdoarmos, porque essa quantia aqui, seria impossível alguém pecar tantas vezes assim em um dia apenas, né? Mas nós precisamos perdoar sempre que for necessário. Concluindo, aos irmãos que querem realmente essa mudança de vida que nós estamos propondo aí desde cultos anteriores, aqueles que reconhecem que não há saída a não ser realmente perdoar, mas mesmo assim sabe que é difícil, que não é algo tão fácil de ser feito, aqui nós vamos dar alguns conselhos. Primeiro, perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu não posso esperar ter a vontade de perdoar. Lembra que a nossa natureza ela é diferente da natureza de Deus? Ela nunca vai querer perdoar. Ela vai querer descer o pau, né? Ela vai querer reivindicar os seus direitos. Ela vai querer estar na sua razão, responder, brigar. Então, eu não posso confiar no meu desejo para perdoar, porque os meus sentimentos vão contra a palavra de Deus. Mas eu tenho que confiar nos desejos divinos, porque agora a minha vontade é fazer a vontade de Deus, não é isso que nós propomos como mudança de vida? Deixar as minhas questões presas lá na cruz, crucificar. Então agora a minha vontade é fazer a vontade do meu mestre. E a vontade dele é que eu perdoe. Então eu não posso esperar que o meu desejo, a minha vontade, a minha emoção
queira perdoar, porque ela não vai querer isso. Mas eu preciso obedecer. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer esse perdão, eu vou perdoar baseado no meu sentimento? Não. Tem que ser uma atitude de fé. O Senhor mandou eu perdoar, eu vou perdoar o negócio aí. Certo? Não espere ter vontade para perdoar, pois senão você nunca irá perdoar. Lembre-se do que dissemos, não é um merecimento da parte do ofensor, logo não tem nada a ver com emoção. E aqui uma coisa interessante, não me alegro por ter sido lesado, mas libero aquele que me lesou por uma decisão racional. Portanto, o perdão deve ser gerado em meu coração para levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e a sua ordem de que devo perdoar. Então, eu tenho que lembrar, olha, o camarada não merece o meu perdão. Assim como eu não mereço o perdão de Deus. Mas assim como Ele me perdoou, eu não merecendo, eu também vou perdoar Ele não merecendo. Eu tenho que lembrar aquilo que Deus fez por mim e fazer exatamente aquilo que Deus fez por mim para os meus irmãos. E aliás, irmãos, nós devemos levar isso para todas as áreas da nossa fé, para todas as áreas da nossa caminhada cristã. Tudo aquilo que eu recebi de Deus gratuitamente, eu também tenho que dar aos outros gratuitamente. O Senhor me compreendeu e me perdoou? Sim. Compreenda seu irmão e perdoe-o. O Senhor te ouviu, escutou as suas súplicas? Ouça as súplicas do teu irmão também. Se ele te pediu perdão, vá lá e perdoe. Mas se ele não pediu, cabe a você perdoar também. Lá, resolva e perdoe. Bem? Nós não sabíamos que tínhamos pecado contra Deus. Mas a palavra de Deus foi manifestada a nós e essa própria palavra de Deus nos apontou quem nós éramos e quão errado estávamos. E aí reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão ao Senhor. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que diz lá o versículo? Vai até ele, faça-o saber o que está errado. Amém? Conserte-se lá com ele. E veja, as consequências da falta de perdão também devem ser lembrados para dar mais munição à razão do que aos meus sentimentos. Então, eu tenho que lembrar aqui na minha mente, qual a consequência se eu não perdoar? Vai acontecer isso e isso. Isso vai dar mais força para que eu tome a decisão de perdoar. Vai dar mais munição para que o perdão aconteça. Bem? E veja, em Lucas 17, vamos abrir aqui. Lucas 17, 3. Do 3 ao 5, diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier até contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então veja, nós precisamos de fé, e os discípulos também reconheceram que para praticar o perdão nesse nível, eles precisariam ter fé. E Jesus parece que concorda com isso, porque nos versos posteriores, ele ensina que a fé é como uma semente, que quanto mais planta, mais se colhe, né? Ou seja, quanto mais você exercita a fé, mais ela vai crescer dentro de você. Então, comece a exercitar, queridos. Vai de cabeça. Começa lá, olha, eu preciso perdoar, então perdoa. Talvez uma ofensa pequena, perdoa essa ofensa pequena.
Aí vem outra ofensa pequena, perdoa também. Né? E cada vez você vai aprendendo e a fé vai sendo gerada em você e você vai perdoando, até que você consiga perdoar aquela ofensa gigantesca, aquela ofensa grande que te fizeram. Né? Agora, se eu não perdoo aquela ofensinha ali, nem aquela outra ali, vai acumulando, né? Eu vou me tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa encrenqueira. São tudo consequências da falta de perdão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos, bem abertamente. Existem pessoas que elas, em todos os lugares que ela tem pessoas, na visão dessa pessoa, tem pessoas que é contra ela. Se ela está na escola, ninguém naquela escola presta, todo mundo fica pegando no meu pé, não sei o que, não sei o que, lá tem o pessoal falar mal de mim, tem tanta pessoa invejosa. Tá. Aí você vai falar sobre o trabalho da pessoa que ela faz. Lá no meu emprego é a pessoa tudo ruim, tudo falador, tudo não sei o que. Né? Aí você vai ver nos outros ambientes que a pessoa convive, ela fala a mesma coisa. Só tem gente ruim, não sei o que, tudo errado, tudo fora do contexto, não sei o que. É possível que o erro não esteja nas pessoas, mas nessa pessoa. Na verdade, porque em todo lugar que ela vai só tem gente que peca contra ela. Em todo lugar que ela convive, o mundo está num complô contra ela. Pode ser, e geralmente é assim, que o problema não está nas pessoas que a rodeiam, mas na própria pessoa. Porque, irmãos queridos, Jesus, nosso mestre, tinha pessoas que o amavam, tinha pessoas que o seguiam e tinha pessoas que o perseguiam, que o odiavam. Mas Jesus não ficava o tempo todo falando onde ele ia, as pessoas estão erradas, vocês têm que fazer isso, vocês têm... Não, Jesus, ele pregava a sua palavra e pronto, acabou. Ele mesmo dizia assim, eu não vim para julgar ninguém, pois a palavra que eu digo lá no final, lá quando tiver todo mundo sendo julgado, que vai ser julgado pela palavra que ele falou. Mas ele não veio para apontar o dedo na cara. E sabe, nós com a nossa natureza, nós somos assim. Nós culpamos as pessoas pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. Culpamos as pessoas pelas coisas que não dão certo na nossa vida. A minha vida financeira não está boa por causa do fulano, por causa do meu patrão, por causa do ciclano, por causa... A minha vida conjugal não está certa, não está indo por causa do pastor lá, que não sei o quê. Irmãos, queridos, é necessário que nós aprendamos que a nossa maneira de viver é ela que vai dizer para nós se nós vamos ter sucesso nessa vida ou não. Se eu viver segundo o mundo, segundo os meus desejos, meus sentimentos, as coisas que eu gosto, segundo a minha, vamos dizer, a minha própria justiça, a minha própria ética, pode não dar certo, e a maioria das vezes não dá, salvo algumas exceções, mas você vai ter que fazer o jogo do mundo para que você possa se sobressair, mas mesmo assim a verdadeira felicidade não vem junto. Agora eu tenho uma outra opção, eu posso viver como a Bíblia diz que eu tenho que viver. Aí a certeza de eu ter paz, em qualquer lugar que eu for eu vou ter paz. Mesmo que lá tenha pessoas que vá me ofender, mesmo que tenha pessoas que não me amem, que não vai com a minha fachada, não é? Porque a paz de Deus vai estar dentro do meu coração, não são as coisas exteriores, elas não vão poder afetar o que está aqui dentro. Porque aqui dentro também mora o Espírito Santo. Então veja,
O servo de Deus que tem essa capacidade de perdoar, de suportar, de amar o próximo, ele pode estar inserido em qualquer ambiente, mas ele vai ter paz, ele vai andar de cabeça erguida, ele vai poder viver tranquilamente, com a consciência limpa. Por quê? Porque aqueles que recebem realmente o perdão de Deus são perdoados. O salmista Davi fala isso, que é bem-aventurado aquele a quem Deus não imputa o pecado. Então, aqueles que receberam realmente o perdão de Deus e vivenciam isso, ele vai perdoar e vai ter a sua vida tranquila. Não estou dizendo que não vai ter aflições, problemas, não, isso aí faz parte da vida humana. Mas eu estou dizendo aqui dentro, a paz, a alegria, tudo isso vai estar pleno dentro dele. Agora, quando eu não consigo perdoar, irmãos, vai azedar tudo. Os meus sentimentos, eu nunca vou estar bem, eu vou chegar num ambiente, vou chegar num lugar, vai ter alguma pessoa que falou alguma coisa. Porque, francamente, irmãos, todo mundo erra contra todo mundo. Aqui nesse mundo é uma bagunça, né? Aqui é assim, uma palavra que eu falo pode até não ter intenção, mas como a pessoa recebe aquela palavra, dependendo de como ela recebe ou de como ela está vivendo, aquela palavra que você falou, ela pode magoar a pessoa e você não está nem sabendo disso. Há também aquelas pessoas que na hora da raiva falam para machucar, não é? Ou outras, quando acha que o seu direito foi lesado, ela também quer dar o troco. Então veja, aqui nesse mundo é o tempo todo assim, queridos. Por vários motivos, as pessoas se magoam, se ofendem, não é? Então, é importante que você aprenda a perdoar, porque isso aí vai até o final da tua vida. Vai ter gente que na sua cabeça pode ter te magoado, ou que pode ter te magoado de verdade, ou ainda que, muito ao contrário, você magoou a pessoa e está pensando que a pessoa magoou você, não é? Então, as possibilidades são muitas, porque o ser humano é muito complexo, querido. Mas nós precisamos aprender a perdoar, porque o tempo todo, enquanto estivermos peregrinando aqui nessa terra, vai acontecer isso. Bem, queridos? Então, assim, para a gente encerrar também, enxergar os demais assim como você se enxerga, né? Como que nós nos enxergamos, né? Para nós, quando nós falamos para nós mesmos acerca de nós mesmos, nós achamos que nós somos aquela pessoa que carece de misericórdia, não é? Que as coisas que eu faço não faço porque eu quero, eu não tive intenção. Não é assim que a gente pensa sobre nós mesmos? A gente precisa dar uma mancada feia, grave mesmo, contra alguém ou contra um grupo, e aí lá na nossa cabeça, mas eu não queria fazer isso, não queria ofender. Irmão, tem que me perdoar. Aquele grupo lá, né? Porque não foi na maldade. Não é assim que a gente pensa acerca de nós mesmos, né? Nós somos muito piedosos, autopiedosos conosco mesmo, mas com os outros que possa vir a fazer uma coisa igual ou menor, nós já somos mais rígidos, né? Pisou na bola, ele vai ter que pagar, não é isso? Mas quando Deus olha para nós, Ele enxerga tudo igual. Deus não tem filhos queridos, filhinhos prediletos, é tudo igual. Todos são iguais perante Deus. E Ele resolveu perdoá-los. Usar de misericórdia para com todos e deu o seu Filho para todos. Agora, por que nós nos achamos melhor que as outras pessoas? Se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Espera aí, espiritualmente não é assim. No mundo
era assim, mas se você quer mudar de vida, quer fazer a coisa certinha, agora você tem que olhar pelo lado espiritual. Você não é melhor que o teu irmão, nem melhor que aquele que está no mundo lá. A única coisa que diferencia você daquele que está lá no mundo, pecando, é que você conheceu Jesus, Ele te perdoou, e o seu destino já está encaminhado. Assim como o destino daquele outro também está encaminhado. Mas se você continuar pisando na bola, continuar praticando as mesmas coisas que você fazia antes de vir para Cristo, seu destino também vai ser igual ao dele. Então, amados, nesta terra ninguém é melhor que ninguém. Muitos acham que porque são crentes, pode fazer o que quiser, pode se achar superior ao outro, né? Pode se achar mais importante, mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz que todos são importantes para Deus, que Ele enviou Cristo para todos. Felizes são aqueles que reconhecem, que o amam, que o buscam. Amém? Aqueles que optam por mudar realmente de vida, esses vão ser bem-aventurados, tá? Eles vão ter um destino sublime, mas aqueles que não conhecem, o destino deles vão ser outro. Porém, Deus espera que todos cheguem ao arrependimento. E Ele não nos dá nenhuma ordenança, nenhuma autorização para que nós desfaçamos das outras pessoas, para que nós ridicularizemos as outras pessoas, para que julguemos as outras pessoas, para que nos achemos melhor que as outras pessoas. Não há nenhum registro bíblico autorizando você a fazer isso. Bem, queridos? Então, aos olhos de Deus somos todos iguais. É claro que o maior prazer de Deus é que o homem esteja na sua presença. Claro, isso alegra o coração de Deus. Deus está feliz por você estar aqui na casa dele. Amém? Mas está triste com aquelas almas que se perdem, que morrem sem a salvação. Mas essa é uma incumbência nossa buscá-los, aqueles que não conhecem a palavra de Deus. E como eu vou fazer isso se eu não consigo perdoar eles? Como que eu vou falar de Jesus e buscá-los trazer para Cristo se eu não consigo perdoá-los, se eu não consigo olhar no olho deles, se eu não consigo falar do amor de Deus para eles? Bem, eles são tão vítimas do pecado quanto nós. É isso que nós precisamos entender. Enxergar com um olhar espiritual, que todos nós somos vítimas do pecado. E o pecado que nos escraviza, os nossos vícios que nos escravizam, o nosso senso de justiça falho que nos escraviza, sentimentos, paixões, tudo isso nos escraviza. E assim como eles, também nós éramos. E muitos ainda são, mesmo estando dentro da casa de Deus. Então, queridos, nós precisamos enxergar aqueles que nos têm ofendido também como vítimas do pecado, vítimas de Satanás. Porque aí fica mais fácil nós perdoá-los. Ó, o irmãozinho ali aprontou isso comigo, isso, mas eu perdoo ele porque eu sei que ele é imaturo na fé. Quando ele amadurecer mais, ele não vai fazer mais isso. Eu perdoo fulano ali porque ela não conhece Jesus, a natureza dela é assim mesmo, então só quando ela conhecer Jesus que ela vai mudar a sua maneira de viver. Porque, irmãos, às vezes nós ficamos esperando a atitude das pessoas, atitudes essas de pessoas que não conhecem a Deus. Ficamos esperando que eles façam determinadas coisas, mas eles não conhecem a verdade. Eles vão fazer o que eles conhecem, eles vão seguir a sua natureza, seu instinto. E a gente fica esperando que eles tomem as melhores posturas. Se nem muitos crentes tomam as melhores posturas, nós ficamos esperando que aqueles que não conhecem o Senhor
tome as melhores posturas com relação a nós ou com relação às circunstâncias da vida aí, não é? Irmãos, não é assim. Se crente não faz o que a Bíblia recomenda, você acha que aquele que não conhece o Senhor vai fazer, queridos? Ah, irmão Cláudio, mas tem o mínimo, né? As pessoas... Tem, mas... Irmãos, não existe limite para o pecado. Não existe limite para as coisas erradas. O ser humano é capaz das coisas mais torpes. E você esperando que ele tome a atitude de Deus, a atitude de crente, uma atitude polida, e aí fica, ai, mas fulano fez isso contra mim. Como se fosse algo assim impossível de acontecer, né? Fica até aquele ponto de exclamação na cabeça da gente, assim, nossa, como ele pôde fazer isso? E você fica todo triste. Mas, irmão, ele não conhece Jesus. Não é? Então, queridos, aprendamos a enxergar com o olhar, como Deus nos olha. E aí, começará a nossa vida a mudar. Porque o perdão de Deus, ele vai transformar a minha vida. De tal forma que eu também devo começar uma transformação em tudo que me rodeia. E quem me rodeia? Meus familiares, é o lugar onde tem mais encrenca, né? Meus vizinhos, meu trabalho, minha escola, minha faculdade, meu convívio social, o clube lá que eu vou. Não é isso? Então, esse perdão, se você realmente recebeu esse perdão, ele tem que preencher você e transbordar e alcançar aqueles que estão ao meu redor. Isso é uma das características daqueles que realmente estão mudando de vida. Se você não recebeu ainda o perdão de Deus, confesse-o como Senhor da sua vida, confesse os seus pecados a Ele, arrependa-se desses pecados e deixe-os. Só isso, irmão Cláudio? Não. Você deve agora também, assim como foi perdoado, perdoar aqueles a quem vos tem ofendido. Bem, queridos? Mas tudo isso que nós falamos é realmente só para aqueles que querem mudar de vida. Agora, se você quer continuar da maneira que você vive, também é um direito seu. Mas saiba, tem consequências. Bem, queridos? Deus continue abençoando a vida de vocês. Próxima semana nós já estaremos com o nosso culto ao vivo, nosso culto presencial, seguindo todos os protocolos de segurança. Obedeça aos irmãos que estiverem aí na igreja orientando, porque eles têm toda a autorização da minha parte, da parte da direção da igreja, de chamar a atenção de vocês, hein? Ó, irmão, aí não pode sentar aqui, vai lá, passa o álcool aqui. Desta maneira que você deve conduzir, os irmãos vão estar orientando vocês para que haja segurança, né? Nós sabemos que está muito difícil essa questão do vírus aí, as pessoas não obedecem. Nós vamos aos mercados, vamos aos lugares, eles vão com aquele aparelhinho lá de medir temperatura, ele olha assim, nem viu direito se a temperatura está alta ou não, entra aí, né? Então, as medidas e protocolos em alguns lugares parece que são só para inglês ver, não é? Mas nós vamos ter todo o critério e cuidado de cumprir essas normas. Então, traga sua máscara, venha de máscara, obedeça os irmãos que estiverem lá determinando, porque isso é para a sua segurança, para a segurança nossa, para que nós possamos adorar e servir o Senhor sem preocupações. Bem, queridos? E nem levarmos nenhum perigo para os nossos familiares e outras pessoas. Nesse momento vou orar. Abra seu coração, fale com Deus também. Senhor, ajuda-nos
a perdoar, Senhor. O Senhor espera que nós mudemos de vida, que nós deixemos o Senhor controlar todas as áreas da nossa vida. E a questão do perdão, Senhor, ela é difícil para nós, porque nós sempre imaginamos que temos a razão, que nós somos dono da verdade. Mas não só por isso, Senhor. Uma série de coisas nos impede, Senhor, de praticar o perdão. A nossa arrogância, nosso orgulho. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entregar essa área nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, a entender que é uma ordenança Sua, Senhor, e que ela tem o porquê. Ela, Senhor, nos trará vida. Ela, Senhor, não nos aprisionará. Pai, ajuda-nos a entender a Tua vontade para com a nossa vida e a pô-la em prática, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós queremos mudar de vida, mas ajuda-nos, Senhor, a perdoar, assim como o Senhor tem nos perdoado. Pai, no mais, continua abençoando o Teu povo, guardando-os em todos os seus caminhos. Pai, que o Teu amor, a graça do Teu Filho amado Jesus Cristo, a consolação e comunhão do Teu Santo Espírito seja com a Sua amada Igreja hoje e para sempre. Amém. Queridos, Deus continue abençoando a vida de vocês e os esperamos no templo neste próximo domingo.